Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber a consultora e assessora sindical Elna Mello. Consultora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, fazer esse trabalho. Que bom. Elna, primeiro, vamos falar um pouco da Elna Mello. Quem é a Elna Mello? Elna Mello é uma servidora pública federal aposentada, já há 8 anos, e que passou 20 anos numa direção executiva do Sindicep Coirmão, dos servidores públicos federais. Nessa última gestão da Confederação, eu passei também na direção executiva, participei da direção nacional da CUT e na direção estadual da CUT. Hoje, eu estou nessa jornada de assessoria e consultoria sindical, mas também estou na direção executiva nacional do DIEESE e na coordenação regional, lá em Pernambuco, do escritório regional do DIEESE. Essa tua experiência como dirigente sindical, isso te ajudou muito também nessa parte de consultoria, não? Sim. Na verdade, a gente não constrói essas jornadas, mas foi um convite que foi amadurecendo e eu percebi que era possível continuar dando essa contribuição para o movimento sindical. Então, é uma forma de não parar e, inclusive, também dar retorno em relação a todo o conhecimento que foi adquirido ao longo desse período. Porque é nesse ponto que eu queria chegar. As pessoas às vezes não entendem que quando você é dirigente sindical, você precisa se especializar naquilo, porque ninguém nasce dirigente, ninguém sabe fazer isso. E o sindicato investe em você, né? Então, dessa forma, você precisa também trazer de volta para a base. Você falou da Condicef, mas vamos voltar. No próprio sindicato, como foi essa construção dentro do sindicato, Coirmão? Bom, eu passei 20 anos na direção executiva do Sindicep de Pernambuco e sempre na área de formação política dentro do Sindicep. Então, assim, existem conteúdos, esse processo de formação é um processo muito exclusivo do movimento sindical. Não há escola, não há academia, exceto a escola do DIEESE, que prepara o trabalhador com esse olhar político. Então tem toda uma formação voltada para isso. Mas o movimento sindical ele é ímpar nesse aspecto de formar pessoas, formar dirigentes, formar cidadãos, inclusive, com toda essa base política. Então essa especialidade que a gente adquire é uma especialidade do movimento sindical. Elna, principalmente os 2 últimos governos foram muito danosos para o movimento sindical, inclusive criando campanhas antissindicais e tudo. Como foi enfrentar isso sendo dirigente? Isso ainda é um desafio, e a gente vai fazer esse trabalho agora dentro do seminário de planejamento. A gente já traz um pouco dessa provocação positiva, vamos dizer assim, para despertar nas pessoas como a gente precisa continuar lidando e enfrentando e combatendo, e eu torço até o extermínio dessas práticas antissindicais e de todo esse conjunto político que se insurgiu nesses 2 últimos governos contra a estrutura sindical, a organização sindical, que é um elemento importante, é uma ferramenta vital para o trabalhador. Então, compreender essa ferramenta como uma ferramenta e como um instrumento de luta, isso para mim é o grande diferencial. Houve um pouco de retração nesse período e a gente precisa reconhecer e precisa avaliar. A gente teve um pouco de distanciamento com relação à implementação das novas tecnologias, que é um outro instrumento importante e necessário para ajudar nesse combate. Mas, enfim, todo o processo de formação ele precisa estar voltado e estar sensível para trabalhar essas questões dentro do movimento sindical. Eu não defendo que a gente tem que dissociar o que é novo do que é velho. Não, essas forças elas precisam ser reunidas e precisam trabalhar dentro de um processo natural, intergeracional, para poder enfrentar tudo o que vem de mal por aí. Então, assim, além dessa campanha antissindical, e eu acho que ela tinha também um sentido, o governo passado, os 2 governos, tentaram impor
uma reforma administrativa do serviço público que foi barrada com o trabalho do sindicato. Como foi ser dirigente nessa ocasião? Bom, vou insistir que é uma reforma que ainda está viva, né? Sim, ela, no primeiro momento, a gente conseguiu barrar com muito trabalho, com muita pressão e com muita aliança de forças necessárias, tanto do próprio parlamento quanto do conjunto da classe trabalhadora. E a sociedade se envolveu. Por exemplo, eu participei e fui convidada para participar de várias palestras, de vários trabalhos de formação lá no estado de Pernambuco, inclusive fora de Pernambuco, a gente passando as informações do que significa ter uma reforma administrativa, como se já não bastasse a própria reforma trabalhista, que ela já vem de um ataque frontal à organização sindical, e aí a gente tem a reforma administrativa, e ela vem com danos irreparáveis para a prestação do serviço público. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu fazer aquele estanque, sim, mas ela vem agora, e eu penso, o que é pior, né, é que ela vem com essa chantagem, casada com essa chantagem que está colocada dentro das próprias medidas que o governo precisa adotar, precisa aprovar dentro do Congresso. E fazer isso? Olha, primeiro que a gente precisa conhecer o que está dentro do texto da reforma, né, o que se propõe. Nós sabemos que essa reforma ela foi fatiada, então parte dessa reforma ela vem de alguma maneira sendo implementada. O próprio Ministério de Gestão e Inovação, ele traz alguns elementos dessa reforma, mas traz de maneira negociada ou tratada com as entidades, com as representações das entidades sindicais. Mas o contexto maior que tem por trás trata de uma privatização do serviço público, de um inibimento, né, da aplicação das políticas públicas, e é preciso que a sociedade nos ajude nesse debate, é preciso que a sociedade também conheça esses meandros que estão ali dentro. Por quê? Porque ela vai passar a pagar esses serviços, e isso é muito grave. Ela não vai usá-los. Ela não vai usar. Então, vai pagar e não vai usá-los. Imagine o que é hoje você pagar para ter o atendimento do bombeiro, você pagar para ter o atendimento da limpeza urbana, você pagar para ter o atendimento, que a gente fala muito das políticas que são voltadas ou pautadas dentro da educação, da segurança e da saúde. São os 3 eixos que são sensíveis e de mais fácil diálogo com a população. Mas é preciso a gente entender que serviço público, a gente nasce dependendo dele, numa relação com ele, a gente morre numa relação com ele. Então, serviço público não é somente esses 3 eixos. Serviço público é a água que é fiscalizada e que é distribuída, serviço público é energia, serviço público, sabe, assim, tem uma gama, né? Tem um universo de prestação de serviço público que a gente precisa considerar quando a gente fala de reforma administrativa. Nós estamos mexendo com o centro da prestação, da formulação da política pública. E esse centro, esse núcleo gerador da política pública não pode estar colocado num elemento que é terceirizado e que esporadicamente vem fazer aquele trabalho. E que tem a ambição do lucro, que é o mais importante, que a gente precisa entender, a população precisa entender. O serviço privatizado, ele visa lucro. Exatamente. A população de São Paulo que o diga em relação, inclusive, como você falou, até na morte. Exatamente. Quando privatizaram os cemitérios, houve problema lá. Isso. Quer dizer, a população precisa realmente entender o que está acontecendo. As certificações, por exemplo, né, de um modo geral, seja da roupa que a gente veste, do calçado, do alimento, né, da água, do alimento. Acho que o mais importante é a gente destacar o quanto de certificação, de fiscalização e de controle que a gente tem com relação à alimentação. Então, inclusive porque se você coloca isso na iniciativa privada, eles têm interesse em distribuir o alimento, seja do jeito que for. Então, eles não vão ter interesse em fiscalizar. Isso é preciso a população entender. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com a consultora Elna Mello. Elna, agora explique um pouquinho para o nosso público como é o DIEESE. O que é o DIEESE?
Bom, meus olhos brilham, né, quando eu falo de DIEESE, porque o DIEESE ela é uma escola em todas as áreas de atuação, na verdade, né? Então, isso não é uma definição, mas assim, é como eu vejo o DIEESE. O DIEESE nasce em 55, né, a pedido e sob a organização do próprio movimento sindical. Era a luta dos trabalhadores que precisavam ter a credibilidade, depositar em um departamento que foi constituído assim, a credibilidade, né, sobre as informações econômicas e estatísticas, né, sociais que estavam vigorando naquela época. Então era preciso estabelecer esse canal de forma fidedigna. E aí nasce o DIEESE esse ano completa 70 anos, que para nós é uma grande felicidade, porque o DIEESE consegue prestar um serviço de extrema qualidade para a classe trabalhadora, para a sociedade, e subsidia também muitos projetos, né, nas gestões, sejam nas prefeituras, seja nos estados, seja no governo federal. O próprio DIEESE elabora muitos projetos, né, presta essa assessoria. Enfim, são várias atividades que são prestadas, e nós temos também uma escola DIEESE, né, que forma trabalhadores, essencialmente trabalhadores, com esse olhar do mundo do trabalho, né, nas suas diversas especialidades. Economia do trabalho, agora há pouco eu estava vendo o curso de economia solidária, comunicação e expressão. Então nós temos vários cursos que são produzidos voltados para a classe trabalhadora. E como ele é estruturado? Nós temos a representação sindical, né, que nós participamos. Eu estou no DIEESE desde 2017 e para mim é uma honra estar representando o meu sindicato lá nesse espaço. E nós temos essencialmente a representação técnica. Então é a direção técnica que atua na coordenação geral do DIEESE e o movimento sindical que faz essa ponte, né, que ajuda nessa administração interna, mas também propõe para o DIEESE vários temas para serem trabalhados. Estudados. Então, as notas técnicas, né, os pareceres, as orientações, a facilidade de interlocução que a gente adquire também vem através do DIEESE, né, pelos seus levantamentos, pelas suas pesquisas. Então, tudo isso é produzido e a gente se apropria efetivamente desse conhecimento para poder participar dos processos de negociação, por exemplo, coletivas, né? Então, na esfera federal, na nossa área, que é a federal, nós temos toda uma assessoria que faz parte da CONICEF e que faz essa representação subsidiada em números, em pesquisa, em trabalhos dados do governo federal para poder permitir que essa representação dos dirigentes sindicais se faça presente e faça com qualidade. Agora sim, a estrutura em Brasília e tem escritórios nas regiões ou como é que é? O escritório nacional do DIEESE, onde concentra as decisões, a sede é em São Paulo. Em São Paulo. Nós temos 17 escritórios espalhados pelo Brasil. Né? Então, assim, é uma estrutura grande, não é uma estrutura grande do ponto de vista da representação, sim, mas é uma equipe muito pequena, porque nós tivemos muitos cortes. A cada momento que o movimento sindical sofre com algum ataque, efetivamente o DIEESE também sofre porque ele é atacado. Quando nós tivemos a reforma trabalhista, infelizmente algumas entidades sindicais elas fecharam suas portas, e o DIEESE é abalado com isso. Então, o DIEESE ele vem de uma crise de 2015 para cá, e hoje a gente consegue dizer que existe um certo equilíbrio, né, financeiro interno para manter o DIEESE funcionando. Você falou 2015. Então, é possível dizer também, relacionar, que a mudança, né, o golpe que houve em 2015, 2016, influenciou também nisso? Não tenha dúvida. Na verdade, o golpe ele é construído bem antes, né? De 2013 até, isso, né? Muito antes. Então, todo aquele ensaio que aconteceu em 2013, com aquela grande manifestação e que havia muita indecisão, né? Inclusive do movimento social, do movimento sindical, se participava ou não daquilo. Algumas pessoas participaram, outras não, por conta da origem efetiva do que aconteceu e o objetivo final, final, né? Então aquilo era um processo de construção para que se desse o golpe, na verdade, né? E a gente só veio entender isso depois. Mas o DIEESE ele sofre com todos os ataques do movimento sindical. O DIEESE sofre, se não na mesma proporção, numa proporção muito maior. Por quê? Porque ele alimenta, ele subsidia esse movimento. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que ele é financiado?
Ele é financiado tanto por contribuição sindical, né? E aí varia de entidade para entidade, porque tem que considerar o seu tamanho, tem que considerar a sua representação. Mas ele também é financiado e hoje a gente consegue ter um pouco de respiro a partir de alguns projetos que a gente consegue com as emendas parlamentares, certo? São projetos que ajudam, por exemplo, nós em Pernambuco conseguimos, já pelo segundo ano, emenda parlamentar com a senadora Tereza Leitão, que é do nosso campo, tá certo? Apesar do Diese ser intersindical e, portanto, ele é transversal do ponto de vista partidário e do ponto de vista sindical. Porque ele serve para basear também as políticas públicas, né? Essencialmente as políticas públicas com essa isenção. Sim, então, sim. é um outro exercício, inclusive, que a gente precisa fazer. E com o olhar do trabalhador, Isso, né? Então, independente da minha tendência política, né, é um exercício muito grande que a gente faz para compreender que o Diese ele é maior do que a minha tendência política. Ele é transversal. Tá certo? Eu acho que é muito bom a gente explicar isso, né, para que não fiquem essas dúvidas. Não é uma questão de doutrinação. Não é doutrinação, ele não é parcial, ele não, sabe, ele não tem. Ele tem o lado da classe trabalhadora, ele tem o lado de tudo que pode subsidiar essa classe trabalhadora a viver e viver bem com qualidade, tá certo? Mas assim, ele tem doações espontâneas, tem os projetos através das emendas parlamentares, alguns projetos diretamente com algumas prefeituras ou com algum estado. Nós temos projetos grandes, inclusive o Ministério do Trabalho, né? E tudo isso resulta em elaborar ou pesquisa ou projeto, como os observatórios da economia solidária, como os observatórios da agricultura familiar. Então, são projetos grandes e que são importantes para quem quer se apropriar como gestor e trabalhar nessa área. E assim, qualquer entidade sindical pode acessar, tem acesso a esses técnicos do Diese? Sim, nós temos algumas informações, algumas produções, algumas elaborações, como as notas técnicas, por exemplo, que são abertas. Então você vai na página do Diese, você quer fazer um curso, você vai para o catálogo que tem colocado pela escola e você pode selecionar e você pode comprar esse curso ou participar do curso. Mas existem algumas atividades que elas são fechadas só para os sócios. Mas é muito importante que a gente faça essa divulgação, é muito importante que a gente se aproprie, né, do Diese como nosso instrumento também de luta, de formação e de qualificação. Né? Porque a partir do que eu falo, existem pessoas que estão ouvindo e essas pessoas elas vão querer ser gestoras, elas vão querer ser sindicalistas, elas vão querer ser um trabalhador ou uma trabalhadora com mais qualificação e o Diese é um caminho, né, extremamente importante para isso. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com a consultora Elna Mello. Elna, primeiro eu queria saber qual a importância dos sindicatos para os trabalhadores. Olha, enquanto existir a ideia ou a gente estiver vivenciando esse processo capitalista, o sindicato precisa se fazer presente, né? Não há como dissociar uma coisa da outra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente só consegue trazer efetivamente dignidade, qualidade de vida, justiça social, se a gente pensar numa forma de organização das pessoas. E uma forma de organizar o conjunto da classe trabalhadora é através dos sindicatos. É a forma mais legítima que nós temos. E até porque essa característica de estar organizado em sindicato é uma característica onde o próprio trabalhador diz como ele quer se organizar, ele diz o que é que ele pretende fazer ali a partir de toda a construção, de todo o debate que acontece. Então, é vital ter sindicato representando um segmento social que se considera classe trabalhadora. Eu definiria exatamente dessa maneira. Você está aqui para coordenar o planejamento estratégico do Sindicato dos Servidores Públicos Federais.
né? Como fazer para que esses gestores possam fortalecer essa ação sindical? Essa ideia da gente planejar, da gente organizar as nossas ações, é uma ideia que traz um outro desafio. O desafio de pensar o que nós fizemos ao longo da existência dessa entidade sindical chamada Sindicep Maranhão, o que nós produzimos ao longo desse período, o que nós avançamos com relação a estarmos organizados dentro desse espaço e o que é que nós pretendemos. Eu acho que se não houver, foi o que eu falei hoje pela manhã para a direção, se a gente não tiver a certeza de que nós queremos que essa entidade continue sobrevivendo e continue sobrevivendo com a qualidade que sobreviveu até aqui, com todas as implementações tecnológicas, com todo o cenário do mundo do trabalho que evoluiu, né, com as dificuldades econômicas, sociais, com todo esse conjunto que mudou. Nós não temos um sindicato hoje com as mesmas características que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Ou as pessoas entendem, assimilam e conseguem lidar com isso, ou nós não temos planejamento eficaz, eficiente, que dê conta de um sindicato com o tamanho e com a referência que o Sindicato do Maranhão tem. Isso se aplica para qualquer outra entidade sindical, isso se aplica para qualquer outra forma de organização que as pessoas estejam dispostas, né, a fazer. Agora sim, a gente hoje está vivendo um mundo muito volátil, muito rápido. Como programar isso? Como fazer um trabalho de programação contando com essa volatilidade? Hoje a gente chama das relações fluidas, né? Sim. Líquidas. Então, volto para um ponto. Se houver compromisso, se houver disposição e se houver disponibilidade também, a gente consegue. Então, associar, e aí eu trago um pouco dessa provocação, né, eu vou chamar de provocação, para dentro do seminário. Se a gente conseguir trabalhar bem o choque de geração que nós temos, e nós temos na direção do sindicato, se a gente conseguir trabalhar bem o choque de informação que nós temos e a dificuldade, às vezes, de interpretar ou de identificar o que é mentira e o que é verdade, se a gente consegue trazer esses elementos, se a gente consegue imaginar que organizando tudo isso e trabalhando entre nós com muita verdade, com muita transparência, respeitando inclusive os aspectos geracionais que também nós temos, e objetivando que esse é o caminho que o sindicato precisa trilhar, porque ele está pautado, na verdade, ele está pautado na concepção geral, ele está pautado na concepção de justiça e de isonomia ou equidade social. É possível sim que a gente consiga construir, né? Eu trago dois momentos bem interessantes. Eu trago um momento de uma fala do Lula no início de 79, né, quando ele faz uma avaliação sobre o movimento sindical onde ele se encontra, e eu trago um momento mais recente com um acadêmico, e a gente faz esse trabalho para identificar o que é que nós temos em comum entre as duas pessoas. Então, trabalhar o virtual, trabalhar o físico, trabalhar o antigo, trabalhar o novo, eu tenho a impressão que dá uma mistura boa e que a gente pode extrair daí boas ações também. Você falou em choque geracional, né? Isso, os sindicatos estão sentindo isso. Hoje, os trabalhadores mais novos não têm essa ligação tão forte com o sindicato. Como fazer para atraí-los, para trazê-los para dentro do sindicato? Um elemento importante, possivelmente, é quebrar um pouco a resistência dos dois lados, né? Quando a gente reconhece que é possível, sim, manter um processo de diálogo, e a gente precisa identificar o que permite, não é só o que facilita, mas o que permite estabelecer esse diálogo entre uma geração e a outra geração, e mais, a definir até onde vai uma geração e até onde vai a outra geração. Que eu não sei se a gente consegue definir muito bem isso, né? Eu tenho um filho de 27 anos, eu tenho uma filha de 32 anos e a gente consegue se comunicar. Mas eu não sei se é suficiente a comunicação que nós fazemos, que nós mantemos. O meu filho reflete muito se um dia ele trabalhando, ele se filia a um sindicato. Ele não tem resistência a se filiar a um sindicato, entende? Então, assim, é preciso que a gente tenha muita tranquilidade
para estabelecer e reconhecer as diferenças, assim como no processo de negociação. Você primeiro precisa reconhecer que existe um conflito, para depois você saber como lidar. Então, parece que esse choque geracional tem um pouco disso, né, da gente reconhecer que nós temos dificuldades e como é que juntos a gente consegue superar ou tratar essas dificuldades. No nosso caso específico, né, do servidor público federal, existe uma certa turma que chamada de concurseiro, né? Isso também atrapalha a vir para o sindicato, porque ele diz sempre assim, eu estou aqui, mas ainda não é onde eu quero ficar. Como fazer com esse povo? Bom, estabelecer esse diálogo, para mim, ainda é o elemento que fica para a gente refletir, né? Segundo, é um momento que eles estão vivendo, inclusive de uma insatisfação muito grande. Nós temos aí todo o aparato tecnológico que induz, né, que incita, né, que desperta, e talvez seja o mais forte de tudo isso, e a gente não consegue, inclusive, se inserir completamente. Os sindicatos ainda têm dificuldade de se inserir completamente nesse espaço e chegar até essas pessoas. Então, talvez é uma concorrência aí um pouco desleal, vamos dizer assim, ou pesa muito mais para essa celeridade. A gente não consegue passar as informações de maneira mais célere. Então, a gente precisa reconhecer algumas limitações que nós temos, tentar ver se é possível chegar e resolver essas limitações e tratar as coisas como elas estão acontecendo no tempo de hoje. Nós temos ainda muitos dirigentes sindicais que mantiveram suas cabeças em 30 anos atrás. Não conseguem absolutamente imaginar que hoje o tempo é outro, que o mundo do trabalho é outro, que nós temos outra dinâmica, que nós temos outros cenários, nós temos outras influências. Então, isso para mim é um grande dificultador, né, para superar o que a gente precisa. Elna, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu quero te agradecer a presença e queria que tu deixasse uma mensagem para a nossa plateia. A mensagem que eu deixo é assim, acho que todo dia quando a gente acorda de manhã a gente precisa olhar no espelho e sorrir. A gente precisa enxergar que cada ruga, né, ela tem uma história. Então vamos acumular nossas rugas com felicidade, com vida, com amor. Mas, antes de tudo, vamos respeitar o espaço sindical, a organização dos trabalhadores, a organização social, porque são esses espaços que conseguem defender a gente com toda a legitimidade, sabe, com toda a propriedade, com toda a sensibilidade. Então, eu torço que isso aconteça. Muito obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!